Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Allied Tecnologia para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. O meu nome é Fabiana Lauan, eu sou diretora de Relações com Investidores da companhia e informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar as perguntas através do chat disponível na tela da videoconferência. Eventuais declarações relativas a perspectivas de negócio e projeções se referem a crenças e premissas da companhia e que estão sujeitas a incertezas que podem ou não acontecer. Estamos aqui hoje com Silvio Stagni, diretor-presidente da companhia, e com a Thalita Basso, diretora financeira. Eu vou passar a palavra para o Silvio, que vai começar a apresentação com os destaques do trimestre. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje, como fazemos recorrentemente, vamos destacar alguns pontos dos nossos resultados do terceiro trimestre que apresentamos ontem ao mercado. Eu começo com os highlights do trimestre e depois a Thalita, nossa CFO, entra em mais detalhes da parte financeira. A gente sempre gosta de começar a apresentação relembrando os três pilares de negócios que a Allied tem. Vou começar pelo lado direito, a nossa distribuição. Nós somos o maior distribuidor de eletrônicos do Brasil, em diversas categorias, celular, computador, televisão, videogames. Vendemos os itens das principais marcas desses segmentos para o varejo brasileiro. E há 2 anos atrás, iniciamos a distribuição também para a América Latina, abrindo a Allied Miami. No pilar do meio, o nosso varejo físico. Hoje são 117 pontos de venda, 115 deles são lojas Samsung, sediadas no Sudeste, Paraná e Mato Grosso. Somos o maior parceiro da Samsung em lojas físicas. E temos 2 pontos de venda também do Trocafy, que é a nossa bandeira para a venda de recondicionados. E do lado esquerdo, o nosso terceiro pilar, o nosso varejo digital e as nossas parcerias estratégicas. Temos a nossa loja online, que é a Mobcom, presente nos principais marketplaces do Brasil. Temos também a Trocafy, como 1P e também plugada em alguns marketplaces. E temos as nossas parcerias. O iPhone para Sempre, que já tem 4 anos, uma associação entre Itaú, Apple e Allied. Temos a loja online da HP, temos o programa de locação de computadores da Acer, e esse trimestre, uma novidade, começamos uma nova parceria com o Nubank, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui na apresentação. Esses 3 pilares, eles trazem uma resiliência de resultado para nós. Então, em alguns momentos, um deles está mais forte que outros, mas a soma dos 3 tem trazido, ao longo dos anos, uma consistência de resultados. Em todas as categorias que a gente atua, nós temos um market share expressivo. Aqui temos o exemplo de 3 categorias. Temos 8% do mercado brasileiro de smartphones, temos 8% do mercado brasileiro de notebooks, temos 17% do mercado de videogames no Brasil. Vou começar falando, então, um pouco sobre os nossos números. Do lado esquerdo, tem a nossa receita líquida. No trimestre, nós apresentamos uma queda de 7,7%. Acumulado 9 meses, nós temos uma queda de 6,6%. Queria trazer um pouco mais de cor a esses números aqui. Dos 3 pilares de negócios, 2 deles foram muito bem no terceiro trimestre. O primeiro é o varejo físico, cresceu mais de 18% ano contra ano. O segundo, o varejo digital, 25% de crescimento ano sobre ano. A queda vem da nossa distribuição. E a distribuição, como eu falei há pouco, temos a distribuição no Brasil e a distribuição na América Latina. No Brasil, se nós olharmos esse ano e olharmos o GfK, que é o principal medidor de sellout no mercado brasileiro, o mercado de celular, que é a principal categoria nossa, ele está em queda de 5% no ano. Nós aqui no trimestre apresentamos uma queda, se olharmos só Brasil, de 6,6%. Então, nossa queda no Brasil
é alinhada com o mercado brasileiro. A queda veio principalmente do mercado da América Latina. Foi um ano bastante difícil em Miami, com uma competitividade bastante acirrada, e, como sempre, a gente não abre mão da nossa lucratividade em benefício de volume de vendas. Então, fomos mais conservadores no volume de vendas em Miami, mas preservamos os resultados na última linha. Na parte do meio dessa folha aqui, o nosso lucro líquido. Fizemos 20,9 milhões no terceiro trimestre. Tem 3 impactos importantes que a Thalita vai descrever. Tivemos um ganho fiscal importante, tivemos 2 pontos negativos. Um varejo brasileiro, nós acreditamos que não vai honrar seus compromissos conosco, então impactamos um PDD de 12 milhões. E também fechamos a nossa operação Soudi, que era a nossa operação de financiamento ao consumidor. E para isso já fizemos uma reserva de todo possível prejuízo que a gente possa ter nessa linha de negócio. Já impactamos tudo no terceiro trimestre, não devemos ter nenhuma notícia negativa de Soudi a partir de agora. Acumulado no ano, estamos com 85,8 milhões, um crescimento significativo em relação ao ano passado. Temos 62% de crescimento ano contra ano. Por último, do lado direito, o gerenciamento do caixa tem sido um fator fundamental e continuamos tendo a possibilidade de devolver parte desse caixa aos nossos investidores. Ontem, então, anunciamos um juros sobre capital próprio de 122 milhões a ser pago em 2025. E se nós somarmos os últimos 12 meses, já são 312 milhões que a gente distribui para os nossos acionistas, o que nos dá um dividend yield de 43%, com certeza um dos maiores do mercado. Tem 3 destaques do trimestre que eu gostaria de ressaltar. O primeiro deles é o varejo físico. Desde o início da pandemia, a gente vem num trabalho consistente de redução de custos e de aumento de produtividade das nossas lojas físicas. Isso é o que nós temos que fazer no mundo que mudou para os varejistas físicos. E se nós olharmos aqui nessa página, o gráfico mostra o faturamento por ponto de venda. E esse é o resultado do nosso trabalho de aumento de produtividade. Se nós tomarmos como base o ano de 2020, que era de R$206 mil por ponto de venda por mês, agora já estamos em 397 mil, o dobro do que nós tínhamos em 2020. Como é que a gente chega nisso? Em primeiro lugar, trabalhando um portfólio ampliado. Agora temos tablets e notebooks nas nossas lojas. Tablet já significou nesse trimestre 7% das vendas, notebook 5% das vendas, um impacto significativo para nós. Segundo, trabalhando fortemente na conversão dos chamados wearables, que são os fones de ouvidos e os relógios. Isso é importante porque esse ecossistema da Samsung traz uma maior lealdade aos consumidores, para nós traz um maior faturamento. No terceiro trimestre, metade dos telefones vendidos tiveram anexação ou de um fone de ouvido, ou de um relógio, ou de ambos. Com isso, se nós compararmos o nosso ticket médio com o mercado, nós temos um ticket médio que é o dobro do ticket médio do mercado. Resultado de tudo isso, 18,6% de same-store sales. No mercado de varejo físico, onde poucos apresentarão números positivos, a gente tem um número bastante relevante. Chegamos a 420 milhões de faturamento nesses primeiros 9 meses, um crescimento de 20% e um ticket médio crescendo 36%. Então, reduzimos custos, aumentamos a produtividade por ponto de venda. Com isso, tivemos um trimestre bastante forte do nosso varejo físico. Para completar, este foi o trimestre que nós lançamos, junto com a Samsung, os dobráveis do ano, o Z Fold e o Z Flip. Existem sempre 2 momentos de lançamento da Samsung. No começo do ano, eles lançam a linha Galaxy,
e no terceiro trimestre eles lançam a linha de dobráveis, então isso também nos ajudou nos resultados do ano. O segundo destaque que eu queria mencionar é na Trocafy. Então, a Trocafy é a nossa plataforma de venda de recertificados. A nossa tese é que o mercado de recertificados no Brasil vai crescer significativamente e passará de um mercado que hoje é muito pessoa para venda de recondicionados. Quando você compra um recondicionado, você tem a garantia de 3 meses, no nosso caso, você tem a certeza de que não é um telefone roubado, você tem a certeza de que o telefone está de acordo com a descrição, que a bateria tem a carga correta. Então, a nossa tese é que esse mercado crescerá exponencialmente. Com isso, em maio de 22, nós lançamos a Trocafy, nossa plataforma de venda de recondicionados. E até este trimestre, os nossos pontos de captação eram principalmente o iPhone para sempre. Naquele programa, os consumidores têm a possibilidade de devolver o telefone depois de 21 meses. A gente recolhe, recondiciona e vende através do Trocafy. As lojas Samsung, tanto as nossas quanto dos outros parceiros da Samsung. Se você for numa loja Samsung para comprar um telefone novo, eles oferecerão a compra do seu usado. Na verdade, quem está comprando é a Trocafy, recondiciona e vende. A Fast Shop, no mesmo modelo. E nesse trimestre, a grande novidade é que nós fomos escolhidos o parceiro da Vivo para o Vivo Renova. Conceito muito parecido. Você vai na Vivo e ela oferece para comprar o seu usado na compra de um novo. Quem está comprando o usado, na verdade, é a Trocafy, nessa parceria que tem com a Vivo. Então, mais um ponto de captação para nós recondicionarmos e vendermos. E a gente continua trabalhando fortemente também nos pontos de venda. Hoje temos a Trocafy como loja online, temos a Trocafy conectada a marketplaces e temos a Trocafy em 2 pontos físicos, no Shopping Eldorado e no Shopping Center Norte. Então, temos a expectativa de que é um mercado que está e estará em crescimento pelos próximos anos e queremos ter uma participação expressiva através da Trocafy no mercado de recondicionados do Brasil. O terceiro destaque é o nosso varejo online / parcerias estratégicas. Então, nós sempre nos colocamos como um facilitador de soluções do ecossistema que nós estamos inseridos, o ecossistema formado por varejo, operadoras, por fornecedores, por consumidores. Foi assim no iPhone para sempre, entre nós, Itaú e Apple. Foi assim com o HP, na loja online da HP, que nós temos hoje no Mercado Livre. E agora, este trimestre, a novidade é uma nova associação que fizemos com o Nubank. Agora, os correntistas do Nubank têm acesso a comprar iPhones num parcelamento fornecido pelo Nubank, de forma bastante agressiva. Isso soma-se nos nossos resultados do varejo digital. Com isso, a gente chega em 185 milhões de faturamento no terceiro trimestre, um crescimento de 25% ano contra ano e um crescimento do ticket médio de 36% ano contra ano. Um outro ponto aqui no varejo físico, o terceiro trimestre é o trimestre em que a Apple lança os seus novos telefones. E neste ano foi o iPhone 16. Tivemos no iPhone para sempre, no Nubank, canais importantes de venda deste produto. Esses são os 3 destaques que eu gostaria de mencionar sobre o trimestre. Quero relembrar as nossas priorizações de crescimento que a gente vem dividindo com vocês em todos os calls. Primeiro é a nossa área internacional. Neste ano, nós já temos a distribuição de Apple para a América Latina, de Motorola para a América Latina e de Xbox para o Brasil, de Miami. Segundo, o Trocafy, acabei de comentar sobre ele, acreditamos que esse mercado está só no início. Terceiro, a nossa venda para o mercado corporativo. A gente continua adicionando produtos e serviços no nosso portfólio para nos tornarmos um distribuidor
para o mercado corporativo relevante. E, por último, vamos continuar trabalhando em parcerias como a do Nubank, que a gente fez nesse trimestre. Para encerrar, nossos grandes números. Últimos 12 meses, terminado no terceiro trimestre, 6,4 bilhões de receita bruta, com 222 milhões de EBITDA e 156 milhões de lucro líquido. Nós, nos últimos 12 meses, vendemos 6,2 milhões de produtos, e na nossa operação de entrega direta ao consumidor, 63% das entregas são realizadas em até 48 horas. É um foco bastante forte nosso de aumento sempre de produtividade das nossas entregas. Com isso, eu encerro os destaques do trimestre e eu peço para a Thalita comentar sobre os nossos resultados financeiros. Thalita, por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Silvio. Bom, passando pelos nossos grandes números, a Light fez um faturamento, uma receita líquida de 1 bi 400, no acumulado do ano 4,100, conforme conversado, uma queda de 7,7% no trimestre e uma queda de 6,6% no acumulado. Vamos passar adiante por canal para entender os movimentos e os bons sinais que já vemos aqui no terceiro trimestre. O lucro tem um ponto importante aqui, que ele cai menos do que o faturamento líquido, tanto no trimestre como no acumulado, que ressalta a estratégia comentada pelo Silvio de que a Allied mantém a sua relevância, mas faz algumas ponderações para manter a sua lucratividade. Então, às vezes, algumas escolhas de crescimento menos acelerado. O nosso EBITDA foi de 68,7 milhões, com bom crescimento no trimestre e no ano um pouco abaixo, e o lucro do trimestre de 20,9 milhões, com alguns eventos aqui que vamos comentar mais adiante, e no acumulado 85,9 milhões, é um resultado positivo, principalmente também com a distribuição de JCP adicional oriundo da nossa gestão de caixa. No próximo slide, vamos entrar um pouquinho na distribuição. Um ponto positivo aqui da distribuição, que olhando os últimos 5 trimestres, esse trimestre foi o segundo maior depois do terceiro tri do ano passado. Claro que existe uma sazonalidade do primeiro trimestre e segundo trimestre, mas a Light conseguiu performar esse terceiro trimestre acima do quarto do ano passado, tanto na distribuição Brasil como na distribuição internacional. Um destaque positivo na distribuição Brasil, que nesse terceiro trimestre nós tivemos um crescimento muito acelerado nos nossos canais pulverizados, que é capilaridade e televendas, o que nos traz um crescimento mais resiliente e com menos risco para a nossa operação. Já na distribuição internacional, a Light conseguiu, frente um cenário de desvalorização do dólar, achar uma alternativa para fazer receita, que foi fechar pacotes exclusivos para o phase-out do iPhone 11 e do iPhone 12. Isso compensou o gap que nós tínhamos um pouco de receita versus o trimestre anterior e compensou a estratégia do ano passado, que foi vender o iPhone 14, que era modelo antes do lançamento do 15, que esse ano está sofrendo um pouco com a desvalorização do real e está perdendo um pouco de competitividade. Então, foram estratégias bem boas no terceiro trimestre, que fez com que a receita fosse maior do que o quarto trimestre do ano passado. Com relação ao lucro bruto, nós seguimos a nossa tendência de lucratividade, perto de 6%, então também mantendo sempre a lucratividade. Como comentado, acho que um ponto bem positivo aqui e a tendência da Light de desenvolvimento dos canais. Indo agora para os outros canais do varejo físico e varejo online. Como o Silvio bem comentou, foram 2 canais com ótimo desempenho, mês após mês. Então, o varejo físico, com crescimento de 18%, e semi-store sales praticamente 19%.
Foi o maior terceiro trimestre desde 2019, que foi um ano que teve um lançamento muito bom. A Samsung estava com um desempenho de loja muito grande antes da pandemia, então é um marco para as lojas. E o nosso varejo digital também com crescimento significativo de 25%, sendo que o Nubank começou agora, no fim de setembro, então tem um bom espaço de venda, fora o sucesso que foi também o iPhone 16, que a Lide, no seu processo de iPhone para sempre aqui, foi o principal canal de venda desse lançamento. A lucratividade continua em torno de 28, talvez um pouco menor que o quarto anterior, mas aqui tem um pouco a ver com pacotes, com bundles, mas assim, ainda seguindo uma lucratividade em dinheiro bem alta, mantendo o canal relevante. Indo um pouco agora para a visão geral da nossa receita líquida, olhando em perspectiva de canal, temos um bom resultado, de novo, né, em todos os canais de distribuição internacional, Brasil, digital e varejo físico, olhando quarter após quarter, apesar da queda versus o terceiro tri do ano passado, e a lucratividade aqui também aberta por canal, mostrando a resiliência de Allied sempre performar dentro da banda esperada, e no ponderado até a lucratividade ficou maior do que o terceiro tri do ano passado, e no acumulado o valor absoluto também continua bem relevante de lucro bruto, para ajudar na rentabilidade total da nossa operação. Indo agora para a nossa parte operacional, aqui eu gostaria de comentar os one-offs que tivemos. Então, quando a gente olha a nossa despesa operacional ajustada, ou seja, livre de qualquer efeito, nós temos um aumento da despesa com vendas. Então, a gente olha aqui no quadrinho da direita, 84 milhões subiu por 36. Isso está totalmente atrelado ao crescimento do canal do varejo físico e digital. Ambos têm investimento um pouco maior com despesas com vendas, mas como mostrado no quadro anterior do Silvio, com maior rentabilidade, maior venda por loja. Então, isso é oriundo simplesmente do crescimento do canal. Despesas gerais continua em número absoluto e percentual em linha, então também um trabalho grande aqui de compensar a inflação e de manter a rentabilidade com revisões constantes aqui de despesa, para evitar que tenha o seu crescimento. Então, a Lide mantém a sua despesa operacional sempre muito, muito ajustada aqui, sem ter deteriorização da inflação. O que tivemos nesse trimestre? Acho que a primeira coisa, nós havíamos comentado no trimestre anterior, o fim da nossa operação de crédito ao consumidor final, pessoa física, e em ordem, né, de trazer mais transparência e previsibilidade, fizemos a conta da possível perda estimada até o fim dessa carteira remanescente e já contabilizamos nesse trimestre, então o número é de 13,8 milhões. Também baseado na nossa gestão de clientes da distribuição e também para ter uma postura mais conservadora, aumentamos a perda estimada para um cliente específico da distribuição de 12,5 milhões. E, após o nosso trânsito em julgado da tese do século, fizemos a habilitação dos créditos nesse trimestre e, na revisão dos cálculos, tivemos um valor adicional de crédito atrelado à exclusão do ICMS-ST da base do PIS/COFINS, de 48 milhões. Então, foram os efeitos que colocamos no trimestre, eles são todos operacionais, mas não recorrentes, né? Pontuais aqui da operação, mas que fazem parte do nosso resultado. Despesas financeiras, aqui tem um aumento, mas muito, na verdade, não. O resultado financeiro, ele teve um aumento aqui da despesa, mas é muito mais menos receita financeira, dado que estamos trabalhando com caixa, mas é equalizado com a nossa necessidade
Então, isso gera uma receita financeira menor desse caixa aplicado. A despesa financeira em si segue em linha, e, adicionalmente, no resultado financeiro contábil, nós tivemos o impacto da correção desses créditos de PIS/COFINS de 7 milhões. Então, também um resultado muito equânime, muito menor do que nós tivemos em 2022. Então, a despesa financeira, mesmo com os juros aumentando nos últimos meses, continua bem equalizada e segue sendo um forte driver da Allied de resultado. Indo agora aqui para a dívida, eu peço desculpa que o head do quadro aqui abaixo está trocado, tá? Então, aqui a nossa despesa, onde está 3T de 24, tá correto, é 556 a nossa dívida e 240 a dívida líquida, mas o terceiro trimestre de 23 foi 595 com 256 de dívida líquida. E aqui, na verdade, está 4T de 23, é realmente 4T de 23, tá? Foi 548 com 12 milhões de dívida líquida. Então, a Light continua com uma dívida líquida por trimestre muito estável, de 240 milhões. Lembrando que o ano passado foi 256, então está muito coerente com o tamanho da nossa operação e com a sazonalidade que nós precisamos. Uma alavancagem bem baixa, então, bem saudável. Aproveitamos esse trimestre para quitar a nossa dívida de capital de giro curta do exterior, para manter, quanto mais enxuta a nossa gestão, melhor de caixa. E o nosso reperfilamento da dívida segue, então, se olharmos aqui no quadro da direita, tem o cronograma de amortização, que não houve alteração dos últimos trimestres, ele segue constante. E o nosso custo da dívida segue CDI mais 2,46. Agora aqui já indo para o nosso fluxo de caixa como um todo, a Light teve lucro no seu ponto, o capital de giro, esse trimestre em especial, deu consumo de capital de giro pela aposta do caixa e, excepcionalmente, se olharmos aqui o outros FCF de 77 milhões, a Light acabou pegando um risco sacado de curtíssimo prazo por questão de semanas aqui do fim de setembro, a gente acabou pegando uma dívida curta para equalizar as contas da semana, mas que já foi resolvido, então foi um fato bem excepcional aqui da Allied, mas se nós olhássemos, teria dado um capital de giro positivo aqui. Normalmente a gente se financia com fornecedor. Mas é um trimestre que a gente começa a fazer estoque para alta sazonalidade, mas mesmo assim um investimento bem baixo, dados os níveis de caixa e de recebíveis da empresa. Juros e dívida, como comentado, a gente quitou 10 milhões do nosso empréstimo de curto prazo do exterior, e o JCP foi o nosso pagamento declarado aqui dos 100 milhões de março, que foi pago em 31 de julho. Então, seguimos aqui com caixa bem forte de 315 milhões, também encaixado, esse 77 já quitado. Então, seguimos com um nível de caixa bem coerente com o que a Light precisa para essa operação, entrando aqui para um quarto trimestre bem equilibrado. Acho que agora é um resumo final, olhando em perspectiva, né, os nossos grandes números, trimestre com trimestre. A Allied continua com a sua receita representativa, acho que esse é o ponto, com o EBITDA na casa dos 5%, um valor também perto de 70 milhões, bem importante. O nosso lucro bruto para a sazonalidade segue em linha até acima do terceiro trimestre do ano passado. O nosso lucro contábil também segue acima de 1%, com 20,9 milhões, mostrando bastante consistência, quarter contra quarter. Acho que o terceiro trimestre a Allied mostrou mais uma resiliência frente a um cenário de, de incertezas macroeconômicas externas e também de algumas oscilações
políticas internas e algumas pressões econômicas, como taxa de juros, e segue seguindo a sua linha de raciocínio para manter resultados relevantes e significativos para o nosso acionista. Acho que da parte financeira é isso. Obrigada a todos. Bom, vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Então, lembrando que vocês podem mandar as perguntas pelo chat da conferência. Eu vou começar aqui, vou juntar duas perguntas sobre a nossa operação internacional. Vou pedir para o Silvio responder. Então, o Marcelo questiona: o resultado da distribuição internacional veio fraco novamente, se há alguma revisão de estratégia nesse sentido. E o Bernardo, da XP, pede para a gente comentar sobre as perspectivas para a retomada da operação americana. Obrigado pela pergunta. A nossa operação internacional, eu a considero que ela ainda está no estágio inicial. Este ano que nós incorporamos Motorola, e agora nos últimos 2, 3 meses nós incorporamos Xbox. O Xbox até hoje vendemos só para a região sul-framada aqui no Brasil, ainda tem todo o mercado brasileiro para cobrir. Então, nós teremos, com o tempo, muito mais fornecedores em Miami e cobriremos muito mais países da América Latina do que nós fazemos hoje. Nós ainda estamos numa fase inicial de crescimento. Mas o mercado de Miami é um mercado muito pautado pela oferta e demanda de uma forma muito rápida. E este ano nós tivemos, aparentemente, um excesso de oferta nesse mercado, e esse excesso de oferta se traduziu em margens menores, que nós resolvemos não sacrificar a nossa margem. Recentemente foi o lançamento do iPhone 16 no mundo inteiro. É um item importante para o mercado que se abastece de Miami. Nós acreditamos que essa fraqueza desse ano, ou essa diminuição de volume desse ano, seja pontual e que nós vamos voltar aos volumes que tínhamos no ano passado e mais ainda com os novos produtos e os novos países que nós vamos cobrir. Silvia, a gente tem uma outra pergunta aqui, pergunta do Luiz, nos parabeniza pelos resultados e pergunta sobre a parceria com as lojas físicas da Vivo, deve aumentar bastante o volume de aparelhos para venda, entendo que seja da Trocafy, e se ela também será um canal de venda e o que está sendo feito nesse sentido. Obrigado, Luiz, pela pergunta. É um canal importante de captação. A Vivo tem um volume bastante significativo. Isso faz com que a nossa Trocafy, a partir desse trimestre, seja muito maior do que ela foi até então. E a gente vem constantemente trabalhando, primeiro, no conceito do telefone recondicionado, que é um conceito que o consumidor pode confiar. Então, todo iPhone recondicionado que você comprar na Trocafy, ele vai ter sido recondicionado com peças originais. A gente garante 80% no mínimo da carga de bateria. A gente garante a origem desse produto. Nós garantimos que o estado em que ele está com riscos ou sem riscos é claramente definido para o consumidor. Então, o conceito do recondicionado é um conceito que, através da Trocafy, a gente vai fazer com que o consumidor ganhe confiança. E a gente vem constantemente trabalhando em fontes de captação, como a Vivo agora, e fontes de vendas. Neste momento, a gente não tem nenhum acordo com a Vivo de usar a Vivo como canal de vendas de recondicionados. Nesse momento, a gente usa a Trocafy no 1P, no 3P, no Meli e na Magalu, e 2 quiosques, no Shopping Eldorado e no Shopping Center Norte. E, possivelmente, nós ampliaremos
tanto os marketplaces quanto os pontos físicos à medida que a captação vá crescendo. Então, aqui é um jogo de balancear o que nós captamos com a nossa capacidade de vazão de vendas. Silvio, eu tenho aqui para você mais duas perguntas do Gabriel do BTG. Então, são temas diferentes, mas eu já vou colocar as duas aqui. Ele pergunta como estão vendo a dinâmica de vendas e estocagem caminhando para Black Friday desse ano. E pergunta sobre o impacto de volumes na distribuição, se a gente está vendo se foi algum efeito específico ou se são condições gerais de mercado, se a gente pode esperar alguma recuperação. Legal, obrigado pela pergunta. Vamos começar com Black Friday. Black Friday é a data mais importante do varejo de eletrônicos do Brasil. Ele passa Natal, ele passa Dia das Mães. Esse ano, acho que a gente vai ter um Black Friday talvez não tão forte quanto foram os outros anos. Primeiro porque os juros subindo acabam impactando significativamente no custo do parcelamento para os consumidores. Segundo, porque nós estamos num momento de crescimento do valor do dólar. E todos os eletrônicos que nós vendemos, a maioria deles, eles são fabricados no Brasil, mas são feitos com componentes importados. Então, o dólar impacta diretamente o custo desses produtos. Com relação... Então, eu acho que não acho que haja um superabastecimento para o Black Friday, um super estoque no mercado. Então, acho que será um Black Friday, talvez não seja o melhor que nós já tivemos. Com relação ao volume de mercado, no ano, o mercado de celulares ele está caindo 5%. Ele vem mostrando reação nos últimos 2, 3 meses. Então, se a gente olhasse só os últimos 2, 3 meses, a gente podia falar que o mercado volta a crescer no futuro próximo. O que a gente tem que entender agora é qual vai ser o impacto desse valor do dólar, né? Primeiro, qual a taxa de câmbio que nós vamos estabilizar e, baseado nessa taxa, provavelmente teremos uma subida de preços no mercado e isso sempre acaba impactando a demanda. Então, tentando resumir, o mercado vinha numa recuperação, o quarto trimestre é tradicionalmente um trimestre forte, e acho que agora nós temos que analisar o que o dólar vai impactar no custo desses produtos e o que esse custo vai impactar na demanda de mercado. Caso a gente não tenha mais perguntas, eu tenho só mais uma aqui. Eu queria a pergunta aqui do nosso acionista Rafael, ele questiona: a companhia tem uma sazonalidade importante de vendas nos lançamentos. Nesse contexto, como tem sido a demanda do iPhone 16? Obrigado, Rafael. O mercado de celulares ele é fortemente impactado pelos lançamentos, como você comentou, né? A Samsung tem 2 momentos de lançamento. No começo do ano, a família Galaxy. No terceiro trimestre, a família dos dobráveis. E a Apple tem um momento de lançamento. No terceiro trimestre, ela lança sempre a nova linha de iPhones. Isso é muito importante para nós. A Apple não nos permite dar nenhum número de vendas, mas eu posso dizer que o iPhone 16, através dos nossos canais, que são e foram para o iPhone 16, principalmente o iPhone para Sempre e a associação com o Nubank, foi significativamente mais forte do que o lançamento do iPhone 15. Então, acho que nós começamos com um bom volume de vendas, aparentemente aqui no Brasil, não necessariamente no mundo inteiro, o iPhone 16 vem mais forte que o iPhone 15.
Bom, acho que a gente passou todas as perguntas. Com isso, eu entendo que a gente pode encerrar a conferência. Queria agradecer a participação de todos, colocar a área de RI à disposição, caso surjam dúvidas. E queria também aproveitar e convidar todos para o Allied Day, que vai ser, vai acontecer no dia 19, agora de novembro, às 10 horas da manhã. Então, todo mundo que está cadastrado deve receber o link, vai ser um evento online. Vocês conseguem, quem não tiver cadastrado e receber o link por e-mail, consegue acessar através do site de RI. Com isso, eu agradeço. Obrigada, bom dia a todos.